Boa noite a todos. Vamos iniciar aí a live pelo nosso combinado, né? Às 20 horas do dia 27/1. A gente vai fazer uma live hoje destinada às perguntas que eu coloquei na caixinha de perguntas ontem, né? E vocês fizeram diversas perguntas. Então, como foram muitas e são só 30 minutos de live, eu selecionei algumas principais, porque a grande maioria elas são bem correlacionadas. Então eu peguei às vezes um tema e modifiquei um pouco, mas a grande maioria das perguntas são bem relacionadas, tá? Algumas pessoas já entraram. Eu vou iniciar aqui pela primeira que foi feita, nem foi feita na caixinha, ela foi feita no meu post do feed mesmo, tá? De uma grande fisioterapeuta que me fez uma pergunta sobre a utilização da gabapentina em felinos para dor neuropática. Se em casos de dor neuropática, ela precisa ser feita exclusivamente 3 vezes ao dia. É uma pergunta muito importante, porque todos os dias a gente escuta falando da gabapentina, porque a gente sempre prescreve, mas cada dia mais a gente vê que o uso está indiscriminado de gabapentina e pregabalina, né? Dos gabapentinoides. Então, com isso, esse uso indiscriminado, por quê? Porque, na maioria das vezes, não prescreve para a dor predominante que o paciente tem, tá? Então, é uma pergunta importante porque precisa utilizar gabapentina 3 vezes ao dia em felinos, na maioria dos casos, para dor neuropática? Essa foi a pergunta dela. E tem outras perguntas inseridas também com gabapentina que eu vou falar um pouco aqui, tá? Então eu selecionei 7 perguntas, todas inseridas. Então, para a gente iniciar na gabapentina, a gabapentina ela precisa ser prescrita apenas para dor crônica e ou dor neuropática crônica. Então, se o paciente tem uma dor nociplástica, o paciente teve uma neuroplasticidade, esse sim é o paciente que a gente precisa prescrever gabapentina. Em todos os casos? Não. Tá? Então dor aguda, dor nociceptiva, nós não utilizamos mais a gabapentina. Até por pouco tempo atrás a gente utilizava. Hoje os estudos não demonstram bons resultados para dor aguda e dor nociceptiva. Já a dor crônica e ou dor neuropática crônica, dor nociplástica, ela já é de grande utilidade, tanto para cães quanto para felinos, tá? Essa é a última revisão sistemática que saiu em 2022 para cães, gatos e cavalos, tá? Então, ela sempre tem que ter para dor predominante, dor crônica ou dor neuropática crônica. E ser 2 a 3 vezes ao dia. Até 10, 15 anos atrás, a gabapentina ela era prescrita 1 vez ao dia. Passou-se o tempo e viu que não adiantava, alguns estudos colocaram ela como 2 vezes ao dia. Então, de 2020 para cá, já sabemos que tanto para cães quanto para gatos, ela tem que ser feita 3 vezes ao dia. Mas é uma dor neuropática ainda, aguda, então não tem que ser prescrita. Mas se é uma dor neuropática crônica ou uma dor nociplástica, ela tem que ser feita 3 vezes ao dia, tá? Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando vai prescrever um gabapentinoide é qual dor predominante, tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aqui embaixo também, tá? Para a gente discutir. Outra pergunta que foi feita via direct por uma colega residente daqui da UFMG, o uso de ketamina e metadona em todos os casos pós-operatório, ou então para domicílio não dá, tá? Porque a ketamina tem que ser feita exclusivamente em hospitais e clínicas veterinárias. Então ela tem que ser exclusivamente em clínica veterinária ou hospital veterinário. Então, a pergunta dela é muito importante, por quê? Em todos os casos? Não. Primeira pergunta que a gente faz na prescrição de analgésico, qual dor predominante? Metadona é um opioide, agonista Mi, então ele é um fármaco excepcional para dor aguda, muito bom. A metadona, além de ser um opioide, agir em vias opioides,
em receptores opioides, ela também pode agir em receptor NMDA, que é o receptor N-metil-D-aspartato. Então, vai agir no corno dorsal da medula espinhal, pensando na sensibilização central. Então, age para a dor aguda e pode agir também para a dor crônica. Já a ketamina, que é um anestésico dissociativo, que a sua ação via analgésica é através também do receptor NMDA, então age também na sensibilização central. Então, para o paciente que tem dor crônica e vai passar por uma cirurgia, a utilização de metadona com ketamina é muito bom. Então, nesses casos, é excelente. Ah, mas ainda não tem dor crônica, mas é uma dor aguda com um grande potencial que pode vir a se tornar crônica, né? Então é uma dor aguda intensa, uma dor aguda excruciante. Eu posso prescrever ou administrar metadona e ketamina? Perfeitamente. Pode também, que vai ser muito bom para o paciente, tá? Ah, mas em todos os casos? Não. Qual a dor predominante? Qual a intensidade da dor, né? Qual a classificação da dor por mecanismos neurofisiológicos. Então isso é muito importante, a gente entender qual a classificação da dor primeiro. Mas, mesmo elas agindo no mesmo receptor NMDA, eu posso utilizar? Posso, porque eles vão agir em subunidades do receptor, então não tem problema. Ah, e se eu quiser administrar o magnésio também, que vai agir em receptor NMDA? Não tem problema. Todos agem em receptor NMDA, mas em subunidades. Tá? Então, a principal resposta é individualizar o meu paciente e esquecer um pouco os protocolos prontos. Tá? Você dá consultoria para veterinários sobre dor? Eu faço consulta online através da Elo Veterinária, né? Qualquer coisa pode entrar aí pelo Instagram mesmo, Elo Veterinária, marcar consulta. E consultoria também dá para fazer com veterinários, tá? Adrenomegalia exacerbada tem dor e é subdiagnosticada? É uma excelente pergunta, porque a gente nota muitos casos de adrenomegalia, através ou de ultrassom, ressonância ou tomografia. Ela pode doer em todos os casos? Não. Depende do tamanho, se é um tumor ou se é um aumento por hiperplasia mesmo, tá? Então, nesse caso, se comprimir alguma inervação próxima ou algum vaso importante, sim, pode causar dor. Se ela crescer, aderir à parede abdominal, por exemplo, isso gera muita dor, gera muito incômodo. Então, pode gerar dor, tá? Se tiver distensão da cápsula da adrenal, que é muito fina, mas se tiver uma distensão da cápsula, ela sim também pode gerar dor. Em quais casos que eu tenho distensão de cápsula? Principalmente em casos tumoral, tá? Então, casos que tem tumor na adrenal é onde nós temos maiores casos de até extravasamento também de vasos ali, mas distensão de cápsula é onde tem mais dor, tá? Então, compressão de inervação, compressão de vaso, aderência à parede abdominal, aderência também a órgãos abdominais muito próximos, essa aderência pode causar dor. Então, nem todos os casos pode gerar dor, tá? E é uma dor, se gerar uma dor abdominal, uma dor visceral, e ela pode causar uma dor referida próximo à parede abdominal, e em alguns casos mais avançados de tumor, até uma região referida próximo à coluna, tá? Mas é uma dor, infelizmente, subdiagnosticada. Quais as causas mais comuns na recuperação anestésica? Essa também é uma dúvida comum, geralmente sim, de pessoas que estão assim, começando na anestesia, que querem um pouco mais de segurança. Dúvidas completamente comuns, dúvidas extremamente do nosso dia a dia. Isso pode acontecer? Sim. Acontece na nossa rotina? Sim. Tá? Algumas causas
Eu vou falar algumas causas iatrogênicas, mas o que seriam essas causas iatrogênicas? Causas causadas por nós profissionais, médicos veterinários, tá? Então, a principal dela, overdose de anestésico, tá? Então, eu coloquei uma dose maior que o paciente precisava. Então, eu administrei, eu calculei uma dose que o paciente precisava e fiz a mais. Mas como que eu fiz isso? Ou por um erro de cálculo, o que é básico, eu não posso errar, mas isso acontece infelizmente. Por questões de score corporal, às vezes um paciente obeso, eu tenho que calcular para menos, às vezes 20, 25, em alguns casos até 30% do peso ideal. Então eu fiz pelo peso total. Esse paciente possivelmente vai ter uma overdose de anestésico local. Quando eu falo overdose, é quando é uma concentração maior de anestésico, né? De fármaco no caso, e aqui no caso é anestésico. Então no caso, possivelmente erro de cálculo. Eu calculei pelo peso total e era melhor eu calcular pelo peso ideal. Algum erro de administração de dosagem, calculei tudo certo, calculei pelo peso, mas eu administrei, né, de forma às vezes errônea. Quando eu faço uma analgesia multimodal, que é o que eu coloco várias medicações, vários analgésicos concomitantes que agem em várias vias da dor, eu reduzo isso tudo. Mas se eu coloco vários analgésicos, vários anestésicos, e mesmo assim ele tem uma recuperação tardia, possivelmente eu coloquei vários fármacos que agiam no mesmo receptor, ou então na mesma via da nocepção. Isso pode acontecer em muito. Então o principal é como que eu calculei, quem é o meu paciente, por que o meu paciente precisa desse tanto de fármaco. Então esse é o principal. Qual o tempo de procedimento? Quem é o cirurgião? É um cirurgião, às vezes, que manipula um pouco mais pesado, ou é um cirurgião que manipula um pouco mais leve? Tudo isso depende. Então depende da sua experiência para com o tipo de cirurgia. Então isso interfere em muito nessa recuperação anestésica. Outras coisas, o paciente desidratado, paciente em sepse, paciente em hipotermia acontecem muito, tá? Então paciente em hipotermia é muito comum também, mas vamos tomar cuidado para não queimar o paciente quando for colocar em colchão, tá gente, por favor. Então hipotermia, desidratação, sepse, tudo isso atrasa essa recuperação anestésica. Então, de novo, o problema é colocar o protocolo engessado, é ter receita de bolo. Igual o Adonis colocou aqui, esperar o tempo de MPA. É bom também respeitar o tempo de MPA, que é a medicação pré-anestésica, tá? E fazer os fármacos devido, essa MPA devido ao meu paciente, com um protocolo individualizado. Esquecer um pouco esses protocolos prontos de aplicativos, de Google, de grupos de WhatsApp de coleguinhas, então esse não dá. Então a gente sempre tem que individualizar nosso paciente para aí sim fazer o protocolo de MPA, de indução, manutenção e recuperação anestésica, tá? Então esse é o principal para a gente não ter uma recuperação tardia. Se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta dos temas, também pode ficar à vontade. Em qual momento da avaliação no paciente com dor crônica, consequente à osteoartrite ou tratamento clínico, eu posso optar por infiltração? Excelente pergunta. Saiu no último guideline COAST, que é o de avaliação de diagnóstico e tratamento para cães, apenas cães. Avaliação, diagnóstico e tratamento de osteoartrite em cães, feito por 9 pesquisadores, um dos principais pesquisadores do mundo de dor em pequenos animais. Então foram 9. Então assim, foi, né, uma revisão sistemática, um consenso, um guideline para avaliar e estadiar a osteoartrite em cães, tá? Então foi avaliado na fase pré-clínica e a fase clínica. Então é 0
quando o paciente está na fase pré-clínica, quando o paciente não tem sinal clínico. Estágio 1, quando o paciente está na fase pré-clínica, mas ainda iniciou assim, uma observação para a osteoartrite, mas não está na fase clínica. Estágio 2, já iniciou a fase clínica, mas são sinais e sintomas muito leves da osteoartrite. Estágio 3, fase clínica e sinais moderados de osteoartrite. Estágio 4, fase clínica e sinais avançados de osteoartrite. Então, em quais pacientes eu já sei que tem dor? Não sei. Às vezes um paciente com estágio 1 já tem uma dor avançada. Às vezes um paciente com estágio 3 tem uma dor leve. Então eles fizeram um estadiamento para a osteoartrite. Então esse estadiamento, a partir do estadiamento que eu vou avaliar o paciente para ver se o paciente tem qual tipo de dor e qual dor predominante. E nesse guideline, o que eles mostram é que a partir do estágio 3, então na fase clínica com sinais moderados de osteoartrite, já é indicado fazer infiltração com ácido hialurônico, com plasma rico em plaquetas, com PRP, né, que eu já falei, com células-tronco. Então, esses são os 3 principais, tá? Mas e corticoide? Corticoide ainda dá pra gente discutir, porque na fase para dor aguda é excelente. Mas o problema da gente fazer corticoide com muita frequência ou por várias vezes ao longo do tempo, ele com o tempo ele perde, ele reduz muito a cicatrização das cartilagens e reduz também o líquido sinovial. Então a aplicação de corticoide é bom, mas em casos pontuais. Mas o que o guideline mostra que dessas infiltrações a partir do estágio 3, é ácido hialurônico, PRP e células-tronco. Aí eles citam que em alguns casos, se eu notar que no estágio 2 é um paciente que às vezes não tolera tantas medicações via oral, então eu também já posso recorrer à infiltração, que é algo que eu vou fazer uma sedação, né? Que o paciente infelizmente precisa de uma sedação, ele precisa ficar com uma anestesia leve ou superficial, aí sim fazer a infiltração. Por quê? Não tem como eu fazer uma infiltração com o animal, com o paciente acordado. Porque eu preciso inserir a agulha dentro da articulação e, além disso, ele vai sentir incômodo, né? Quando eu injeto a solução, independente de qual seja, eu aumento muito a pressão intra-articular e isso gera incômodo, tá? Então, principalmente nas primeiras 48 horas pós-infiltração intra-articular, o paciente sente um incômodo. Pode ser dor, em alguns casos essa inflamação gera um pouco de prurido também, por causa da reação inflamatória. Então, mais ou menos de 48 a 72 horas que gera esse incômodo, depois vida normal, tá? E nesse tempo também a gente pede um pouco de repouso também para o paciente ficar mais tranquilo, para não ter alterações funcionais da solução com a articulação, tá? Por que toda dor crônica é uma dor nociplástica? Eu até fiz um post tem uns 2 meses sobre isso. É algo que gera sempre muita dúvida. Lembrando que a dor crônica é uma classificação temporal da dor, onde nós temos 2. Nós temos a dor aguda, e nós temos a dor crônica. Essa é a classificação temporal da dor. Se a gente for conversar com tutores ou com pessoas mais leigas, nós vamos sempre utilizar a dor aguda e dor crônica. No meio acadêmico, no meio de pesquisa, em aulas, nós vamos tentar sempre utilizar a classificação por mecanismos neurofisiológicos, que é a dor nociceptiva, a dor neuropática e a dor nociplástica. Desde 2016 nós já temos a nomenclatura anônima da dor nociplástica, que a dor ela precisa ser sempre uma dor
crônica. Mas por quê? Porque eu preciso ter uma neuroplasticidade. Então eu preciso ter uma reorganização neuronal consequente à sensibilização central. Onde? No corno dorsal da medula espinhal. Sempre onde? No sistema nervoso central. Então, quando eu tenho uma sensibilização periférica, mas o que é uma sensibilização periférica? É aquela inflamação persistente. Sempre, 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 sempre. Então, o paciente que teve o primeiro dia de dor por osteoartrite, ele teve a primeira sensibilização periférica. A partir desse dia, ele vai ter todos os dias sensibilização periférica. Então, ele vai ter uma sensibilização periférica, uma inflamação periférica persistente. Então, essa sensibilização periférica persistente vai causar uma reorganização neuronal. Então, ele vai causar o quê? Uma sensibilização central. E essa sensibilização central que vai tornar a dor diferente. Uma dor que não precisa ter nocepção, que é o quê? A dor nociplástica. Tá? Então, eu preciso ter sempre uma neuroplasticidade para ter uma dor nociplástica. Sim. E a dor crônica, ela é uma dor aguda, maltratada ou não tratada. Então, se eu não tratei a dor aguda, qualquer ela que seja, por trauma ou em cirurgia, eu possivelmente vou ter uma dor crônica. Então, a dor crônica, como eu preciso também ter tempo para essa sensibilização periférica ser persistente, eu preciso ter uma sensibilização central. Tá? Então, pessoas que têm muita dor de cabeça por muito tempo e não tratar ou não procurar um especialista, em alguns casos essa pessoa vai ter enxaqueca. A enxaqueca, não em todos os casos, claro, mas a enxaqueca, na maioria dos casos, é uma dor crônica. Então eu não preciso ter um estímulo periférico para sentir a dor da enxaqueca. Às vezes um fator emocional, um fator sensitivo, a pessoa com enxaqueca já sente a dor. Tá? Então outro exemplo também, eu dei esse exemplo da enxaqueca que é mais fácil da gente compreender. O outro exemplo muito comum que todo mundo pergunta é sobre a dor fantasma. Né? Eu estou dentro do tema ainda de dor nociplástica e dor crônica. A dor fantasma é um paciente que tinha uma dor aguda, né? Se transformou em dor crônica porque possivelmente é um tumor ou uma neuropatia diabética ou um trauma por muito tempo. Então o paciente já tinha uma dor crônica, já tinha uma dor nociplástica. Então, fizemos a amputação do membro. Quando você faz a amputação do membro, você tirou o estímulo periférico. Então, você tirou a sensibilização periférica persistente, certo? Certo. Então, nesse caso, eu não tenho mais dor aguda? Não tenho. Já respondi a sua, Fernanda, mas eu te falo depois, eu te falo daqui a pouco também. Na dor, eu tirei o drive periférico? Sim. Mas eu já tive uma reorganização neuronal no sistema nervoso central. Então, se eu já tive uma sensibilização central, uma neuroplasticidade, no paciente com dor fantasma que fez uma amputação de membro, eu ainda tenho dor nociplástica. Então, a dor fantasma é uma dor crônica, uma dor nociplástica, mesmo não tendo estímulo periférico mais. Aí sempre tem alguém que pergunta, a pergunta é sempre plausível. Mas ele tem uma dor neuropática também, quando encosta ele dói. Aí, possivelmente, às vezes nem foi erro, né? Nem foi algo por iatrogenia, o cirurgião deixou algum fragmento do nervo periférico. E esse nervo ficou em contato com pele, com osso, com músculo. Então o animal ficou sentindo dor. Nesse caso o paciente tem o quê? Uma dor nociceptiva e uma dor neuropática e uma dor nociplástica. Mas se não tem problema de deixar um neuroma, né, que vai causar um neuroma, um fragmento do nervo, o paciente tem apenas dor nociplástica. Se deixou um fragmento, nem que seja pequeno do nervo, sim, aí nesse caso ele tem dor nociplástica, dor nociceptiva e dor nociplástica. Tá? Então, se alguém tiver mais alguma dúvida aqui, pode me mandar, por favor, sobre esses temas. Temos mais 5 minutos, nós temos mais 3 perguntas. Posso prescrever de pós-operatório gabapentina e trazodona em cirurgias ortopédicas? E por que não? Poder eu posso, tá?
Por quê? A trazodona ela não age diretamente na dor, tá? Então ela vai ser como um ansiolítico, ela vai ser como um tranquilizante. Então para cirurgias ortopédicas, com aqueles pacientes muito agitados, que não para quieto, pode ter um problema assim na cirurgia. Então a trazodona pode ser algo que a gente, momentâneo, né, 10, 15 dias, sei lá, 20 dias, pode ser algo benéfico para o paciente, em alguns casos, tá? A trazodona, ela vai agir onde? Na recaptação de serotonina e norepinefrina. Então, ok, um mecanismo de ação. Eu preciso também passar gabapentina? Depende. Primeira pergunta, qual dor predominante desse paciente? Se ele já tiver dor nociplástica ou dor neuropática crônica, possivelmente esse paciente vai se beneficiar da gabapentina. Ah não, mas eu quero a gabapentina para sedação. Aí sim, você prescreve uma dose mais alta e a gabapentina vai agir também como ansiolítico. E já tem um trabalho, que eu vou até postar amanhã, de trazodona com gabapentina de efeito cinético, pensando em tranquilização de paciente, tá? Mas esse trabalho é só para felinos. Então, eu posso? Pode, tá? Mas tem que saber o porquê você está passando. Lembrando que a trazodona vai agir como um ansiolítico e a gabapentina em dor neuropática crônica ou dor crônica. Tudo bem. Se você quiser, pensando a gabapentina para tranquilização ou como ansiolítico, uma dose mais alta junto à trazodona ou uma dose mais alta. Mas a trazodona não vai agir na dor e a gabapentina apenas em dor crônica e dor neuropática crônica. Tá? Essa dúvida é muito comum mesmo, mas a gente precisa entender. Nem toda cirurgia ortopédica o paciente tem dor crônica. Então não tem necessidade nenhuma de de prescrever gabapentina em caso que o paciente não tenha dor crônica. Mas se for pensando em ansiolítico, trazodona, tá? Posso prescrever Galipram com Librela? Também já falei sobre isso, é uma dúvida muito comum. Posso, porque eles vão agir em mecanismos diferentes, né? O Librela vai agir no receptor TRKA, se ligando ao NGF. E já o Librela, já o Galipram, ele vai agir lá na prostaglandina bem específica que se encontra dentro das articulações também, que é o EP4. Tá? Então são mecanismos totalmente diferentes. E quando você olha, pensando em sensibilização periférica ou central, o Galipram ele vai agir, na grande maioria das vezes, na sensibilização periférica. Então você vai passar ele por um tempo, de 7 a 30 dias. Já o Librela, ele vai agir tanto na sensibilização periférica, quanto na sensibilização central. Então eu posso passar ele, prescrever a longo prazo. Não tem problema nenhum, tá? Então são mecanismos de ação totalmente diferentes. Então eu posso prescrever. Às vezes eu vou iniciar os dois juntos por um tempo de 7 a 30 dias, não sei. Eu vou suspender o Galipram e vou manter o Librela sem problema nenhum, tá? Mas lembrando que as duas medicações é uso exclusivo para osteoartrite. Não tem por que utilizar o Galipram em dor aguda pós-operatória, tá? Porque tem alguns trabalhos falando, tem algumas pessoas que querem passar, não tem porquê, não tem trabalho, não age, né? Não tem ação. Librela, paciente fraturou, não tem porquê, tá? Tem dor aguda. Então, nesse caso, não tem porquê passar para fratura, apenas para a osteoartrite, o Librela já no caso. Para a osteoartrite, que eu sei que o paciente tem dor crônica e ou dor neuropática crônica, tá? Recebi um post recentemente falando sobre casos neurológicos relacionados ao uso do Librela. Você já teve algum caso? Oi, Fernanda. Eu nunca tive nenhum caso, tá? De casos neurológicos com Librela. Eu também nunca utilizei em pacientes que tiveram casos, que já estavam com casos de síndrome cognitiva ou com suspeita ou certeza de diagnóstico de tumor em sistema nervoso central.
Pelo contrário, utilizo, é claro, a minha utilização e prescrição é 100% das vezes individual, tá? 100% das vezes individual, mas eu mesmo nunca tive, já ouvi alguns colegas falando que já tiveram, já vi pessoas, então, tá, mas eu mesmo nunca tive, mas o ideal é sempre ter critério para prescrever qualquer que seja a medicação, né, porque estão pegando o pé do Librela, de qualquer maneira, a gabapentina, o paciente corta a unha, sangra e quer passar gabapentina, tá errado também, né? Então, tem que prescrever para o paciente correto, tá? Grazi, uma vez um colega disse em uma palestra que após a 4ª dose, os anticorpos monoclonal diminui seu efeito. Poderia dizer se procede? Eu ainda não tive caso sobre isso, já ouvi falar sobre isso, mas nós não temos trabalhos demonstrando essa redução de eficácia dele, tá? É uma medicação relativamente nova, né? Até na Europa, nos Estados Unidos, mas a gente não tem trabalho mostrando essa redução de eficácia. Mostra questão de segurança, mas eficácia que reduz, não. Mostra que tem eficácia, mas que reduz, não. Eu por exemplo, eu ainda não tive. O que acontece muito dessa 4ª dose, tem colegas que já me falaram da 3ª, da 5ª dose, 4ª dose. O que eu noto, tá, que eu já tive alguns pacientes, tá, é que a osteoartrite é uma doença crônica progressiva e ela é incurável. Então, como ela é progressiva, com o passar dos anos, ela vai piorar. Ela vai reduzir ela vai piorar a cicatrização da cartilagem, ela vai reduzir o espaço articular, ela vai piorar também o estresse entre atritos com o osso subcondral, né? Então, o que acontece nesses casos, e já aconteceu inúmeras vezes comigo, é o que? O paciente está com várias medicações, independente se é Librela, gabapentina, amantadina, o paciente sentir mais dor com o tempo. Por quê? A osteoartrite dele piorou. Então, houve uma piora do quadro, o que é relativamente normal, né? Por ser uma doença progressiva e incurável, tá? Então, eu tenho alguns pacientes que fazem fisioterapia e às vezes amantadina ou estão com galipram, que acontece a mesma coisa. Por quê? É uma doença progressiva, então piora com o tempo. Então, de tempos em tempos, a gente tem que fazer reavaliação para fazer uma modificação de medicação, tá? Oi, Lucas. Epidural analgésica apenas para caldequina ou temos outras indicações? Marina, eu já fiz, pensando em trabalho científico, tá? A gente só tem nos respaldando mesmo para caldequina, né? Pensando na analgesia. Não vai mudar o desfecho da caldequina, né? Da síndrome da caldequina. Mas, do ponto de vista analgésico, é uma das formas de analgesia excelentes que nós temos, né? Junto com outras, porque o tratamento da caldequina, que é uma síndrome que o paciente tem dor neuropática crônica, dor nociplástica, e na maioria dos casos chega com dor aguda intensa ou excruciante. Então, nesse caso, a epidural analgésica é excelente. Eu utilizo em alguns casos de dor crônica por um tumor em algum membro ou próximo à coluna. Por quê? Quando eu faço um reset, quando eu faço um start nas vias da dor da periferia para o sistema nervoso central, eu tenho um pouco de redução dessa dor, tá? Então, nesses casos, eu utilizo também a epidural analgésica, nesse caso, com doses de anestésico local com concentrações baixas, tá? Mas o que nós temos em animais é apenas com a caldequina. Já na medicina, a epidural analgésica é utilizada para inúmeros casos, pensando nesse caso do start, tá? Mas nesse caso do start, que eu estou dando o exemplo do anestésico local, é só quando o paciente tem dor crônica. Tudo bem? Fechamos o tempo por hoje, tá? Daqui uns 15 dias nós vamos ter outra live. Se alguém tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. Não precisa ter vergonha, pode me enviar aqui, tá? Eu sei que muitas pessoas me mandaram
comentários nas caixinhas querendo ver polêmicas. Geralmente eu não envolvo em polêmica, mas porque a gente faz, né, eu sempre tento aliar a prática clínica com a evidência, com o trabalho científico, tá? Então, zero polêmica, mas dessa vez é a primeira vez que não teve nenhuma pergunta sobre o tramadol. Então, como não teve, eu vou deixar sobre o tramadol, onde tem mais polêmica, para a próxima live, tá? Então, fiquem à vontade. Estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa do que eu falei aqui hoje, pode me mandar também no privado, tá? Eu vou deixar essa live salva. Muito obrigado a todos pela presença. Estou à disposição.